Muito bem, então, Vamos hoje trabalhar embargos declaratórios, embargos de declaração, certo? Dando continuidade, então, às nossas aulas. Os embargos de declaração estão lá no artigo 1022, né? Do 1022 até o artigo 1026. Tá? Portanto, são poucos artigos que tratam dos embargos declaratórios, mas eles são um recurso muito utilizado na prática pelos advogados. Né? Nós nos utilizamos muito dos embargos declaratórios. Tá? É importantíssimo, portanto, nós termos ideia de como funcionam os embargos declaratórios. Como é que funcionam os embargos declaratórios? Os embargos declaratórios, primeira coisa que nós temos que ver é que a função dos embargos declaratórios, nesta perspectiva, eles servem para aperfeiçoar as decisões judiciais. Esta é a natureza dos embargos declaratórios. Tá? Aperfeiçoamento das decisões judiciais. Quando se interpõe embargos declaratórios, tá? Nós não temos a mesma finalidade que os demais recursos. Porque quando se interpõe uma apelação, a nossa finalidade é alterar o julgamento anterior. Quando se propõe agravo interno, ou agravo de instrumento, ou o recurso especial ou o recurso extraordinário, a nossa função é sempre modificar a decisão anterior. Tá? Os embargos declaratórios não têm esta função. Os embargos declaratórios não têm esta função. A função dos embargos declaratórios são outras. A função dos embargos declaratórios, né, é simplesmente incidir em alguma daquelas hipóteses que o 1022 prevê. Tá? Em alguma das hipóteses que o 1022 prevê, que é a questão de obscuridade e contradição ou omissão. São basicamente esses três pressupostos dos embargos declaratórios. Tá? E apenas de maneira excepcional, nós vamos estudar, apenas de maneira excepcional é que eles podem modificar o julgamento anterior. Mas isso não é um efeito direto, isso é um efeito colateral, isso é um efeito indireto que eles apresentam. Tá? Primeira coisa, então, dos embargos. Não vou discutir partes antigas, porque os autores antigos discutiam, olha, os embargos declaratórios, deixa eu botar aqui, os embargos declaratórios admitem ou não, são ou não considerados recursos. Isto já ficou superado, a decisão antiga era muito discutida esta parte, mas agora isso aí já está superado. Já está superada essa perspectiva. Tá? Hoje, indiscutivelmente, é recurso. É recurso. Tá? Tanto que ele está lá entre os recursos. Certo? Eles têm esta função de contribuir para o aperfeiçoamento, né, da prestação jurisdicional. Porque uma prestação jurisdicional que é obscura, uma prestação jurisdicional que é contraditória, ou uma prestação jurisdicional que é omissa, não é, constitucionalmente falando, uma boa prestação jurisdicional. É necessário que ela seja sempre clara e objetiva. Em que pese o requisito da clareza e da objetividade não está entre os artigos do Código de Processo Civil, é importante. Por que é importante? Porque, vejam bem, o artigo 280 do Código de Processo Civil de 1939, o Código de 39, sim, dizia que toda decisão judicial precisa ser clara e objetiva. Claro que isto não é um requisito, né, que precisa estar em lei. Então, a pessoa não tem como dizer, bom, como isto não está em lei, né, como não se exige do magistrado que a decisão dele seja clara e objetiva, então, nesta perspectiva, eu não vou
exigir isso do órgão jurisdicional. É lógico que há decisões que não são modificadas, e esta é uma delas. E esta é uma delas que não é modificada. Tá? Muito bem, o que diz o 1022? Vamos dar uma lida lá no 1022 para identificar o que ele trata, do que trata o 1022. Cabe embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para. Então, o primeiro requisito que nós temos que nos atentar. Cabe para qualquer decisão jurisdicional. Qualquer é qualquer. Né? Significa dizer o seguinte, uma decisão interlocutória, seja ela proferida por um juiz, pelo um desembargador ou por um ministro do STJ ou do Supremo Tribunal Federal, né? Seja ela interlocutória, seja ela uma sentença, seja ela um acórdão, dá igual. Né? Qualquer decisão interlocutória é qualquer decisão interlocutória, certo? Pouco importa a natureza. Isso é muito importante porque antigamente se discutia, porque a redação anterior dizia da sentença do acórdão, mas é interlocutório. O código sanou, esse aí, o código 2015 sanou e colocou de qualquer decisão. Tá? Então vamos ver as hipóteses. Qualquer decisão. Inciso 1º. Então, cabe embargos declaratórios para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição. Inciso 1º do 1022. Vamos analisar o que significa cada uma dessas expressões, desses pressupostos. Então, obscuridade. Obrigatoriamente, toda decisão judicial tem que ser clara. Por quê? Porque a falta de clareza gera a obscuridade. A falta de clareza gera a obscuridade. Por isso que a doutrina entende que uma decisão obscura é aquela decisão que não propicia a clareza necessária para que a parte possa naturalmente cumpri-la. Certo? A obscuridade que fala o inciso 1º, certo? Está diretamente relacionada à redação da decisão, ou seja, como ela foi redigida, né? Como ela se apresentou em termos de positivação das ideias no texto. Tá? Falta de clareza aqui não pode estar ligada a um julgamento confuso. Não é esta a ideia. Ah, mas o julgamento foi confuso, realizado pelo juiz nesta sentença. Não, isto não gera obscuridade. Tá? E então vejam que o verbo é claro, esclarecer uma obscuridade. Se esclarece uma obscuridade. Ou se elimina uma contradição. Uma contradição é eliminada, não é esclarecida. Então, eliminação de uma contradição. O que é uma contradição? Uma contradição é quando existe duas proposições, ou seja, dois ou mais enunciados que são inconciliáveis. Né? Então, a contradição pode ocorrer entre proposições ou enunciados dentro da mesma decisão. Isso é muito importante. Porque só pode haver omissão, contradição e obscuridade dentro da mesma decisão que eu estou atacando. Por que isso é importante? Porque o STJ já se posicionou, porque muitas pessoas entendem, né, e entram com embargos declaratórios porque há uma contradição entre o que eu escrevi, por exemplo, na petição inicial, e o que foi dito na sentença. Há uma contradição. Isto não é contradição que enseje embargos declaratórios. Tá? Não pode haver, nesta perspectiva, uma contradição
com duas peças separadas. A contradição tem que estar dentro da mesma peça, ou seja, tem que estar só na decisão do magistrado. E isso é fundamental, só na decisão do magistrado. Né? Segundo elemento para identificar a contradição. Nós sabemos que pelo 489, toda decisão judicial é composta relatório, fundamentação e decisão. Tá? Alguém poderia me perguntar, professor, em qual esses três elementos de uma decisão, no caso a sentença, ou o acórdão, que são os atos mais complexos, deve residir a contradição? Aqui, o STJ já se posicionou dizendo o seguinte, a Corte Especial do STJ se posicionou já há muito tempo, já, se não me engano, lá pelo ano 2000, dizendo que a contradição ela pode residir tanto no relatório, quanto na fundamentação ou no dispositivo. Em qualquer uma dessas três etapas, né, não pode haver contradição ou obscuridade. Mas eu estou falando agora é que para entender a contradição, obviamente, eu tenho que olhar a decisão do juiz como um todo. E aqui eu falo juiz no sentido lato, eu falo juiz, desembargadores e ministros. Tá? Então, eu tenho que analisar ela como um todo para identificar. Porque, vejam bem, uma contradição no relatório, que alguém pode dizer, bom, mas não pode ser interposto em vários declaratórios se houver uma contradição no relatório. Porque isto não é capaz de produzir um prejuízo. Vocês imaginem, por exemplo, o juiz, ao descrever um documento no relatório, ele altere a data, ou ele coloque uma data no documento e depois, na fundamentação, ele venha colocar uma outra data. Há uma contradição dentro da decisão do juiz entre o documento identificado no relatório e o documento utilizado como fundamentação. E isto pode ser essencial e vai interferir na decisão no elemento dispositivo da decisão judicial. Certo? Então, muita atenção que cabe em qualquer uma destas etapas de uma decisão judicial. Mesmo a decisão interlocutória, o juiz é obrigado a fazer um resumo, por exemplo, uma liminar é uma decisão interlocutória. E numa liminar, o juiz necessariamente terá que relatar, ele vai ter que fundamentar e terá que decidir. Tá? Isto no que se refere à contradição. E o inciso 2º trata exclusivamente da omissão. Diz lá, então, cabe embargos declaratórios, inciso 2º, para suprir omissão de ponto ou conjunção alternativa, questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento. De todas, a mais complexa, indiscutivelmente, é a omissão, tanto que ela ganha o inciso 2º próprio só para ela, para identificar estas questões. Aqui, para entender quando há omissão, eu sou obrigado a identificar, primeiro, o que o juiz está obrigado a fazer, porque, de acordo com o que o juiz está obrigado a fazer, eu vou poder cobrar do juiz alguma coisa que ele deveria ter feito e não fez. Porque se ele não deve fazer aquela coisa, eu não tenho como cobrar o que ele não deve fazer. Então, para entender a omissão, eu tenho que entender o que deve um magistrado fazer. O que ele deve fazer. E, para isto, eu tenho que trabalhar obrigatoriamente a ideia de fundamentação. Vamos fazer um parênteses e trabalhar a ideia de fundamentação. Você sabe que a fundamentação está lá no artigo 93 da Constituição Federal, inciso 9º.
combinado com o artigo 489 do CPC. Combinado com 489. Especialmente o parágrafo 1º, inciso 4º. E por que especialmente o parágrafo 1º, inciso 4º? Porque aqui nós temos a exata precisão do que o juiz deve se manifestar. Porque é óbvio que ele deve se manifestar com base no que a parte colocou. Parte autor ou parte ré, dá igual. Vai depender o ato do juiz, se está respondendo em relação ao autor ou em relação ao réu. Vamos ver, então, a redação do 489, parágrafo 1º, inciso 4º. O que diz lá? Tá? 489 diz lá, 489, são elementos essenciais da sentença. Tá? Parágrafo 1º, não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão que. Então, veja que está tratando da ideia de fundamentação de toda e qualquer decisão judicial. Veja que o Código ainda tem o cuidado de apresentar na redação, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão. E aqui nos interessa o inciso 4º, inciso 4º, não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Aqui, um parênteses, aqui é uma questão muito... Então, vejam bem que pelo parágrafo 4º, né, é dever do juiz analisar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. Todos os argumentos, né, deduzidos no processo capazes de interferir na decisão judicial. E isto é importantíssimo para identificar a ideia de omissão. Então, vejam bem, os senhores. Eu entro com uma rescisão judicial, uma rescisão contratual. Quero rescindir um contrato e, nesta rescisão contratual, eu alego 4, 5 causas de pedir. 4 ou 5 causas de pedir. Muito bem. Ao alegar essas 4 ou 5 causas de pedir, tá, o tribunal se manifesta somente sobre uma delas, entendendo que é suficiente. Na prática, ele terá que analisar todas as demais, porque todas as demais são capazes de, em tese, influenciá-lo a fim de que eu possa obter um provimento favorável ao que eu estou pedindo. Porque isto aqui é uma consequência do contraditório. Por que do contraditório? Porque pelo artigo 10 do CPC, né, e pelo artigo 9º, mais no 9º do que no 10º, o juiz, antes de decidir, ele tem que ouvir as partes. E o 10 diz que o juiz terá que se manifestar sobre todas as questões apresentadas pelas partes e tem que dar oportunidade para ela mesma, aquelas que ele haja de ofício. E o 369 vai dizer que é direito da parte poder influenciar o juiz. Se é direito da parte poder influenciar o juiz, ele tem que dialogar comigo. E o diálogo do juiz vai se dar exatamente na fundamentação. Em que pese, quando entrou o estatuto da OAB, se discutiu a questão relacionada à sustentação oral, que o advogado poderia fazer sustentação oral após o voto do relator e não após o relatório. Porque no tribunal, no julgamento, o relator, ele primeiro faz o seu relatório e depois de fazer o seu relatório, ele abre oportunidade para os advogados fazerem as sustentações orais. E depois que os advogados fazem as sustentações orais, é que ele, então, decide.
apresenta a sua fundamentação e a sua decisão, e os demais membros vão julgar. No Tribunal Regional Federal da 4ª Região, aqui é diferente. Aqui funciona o contraditório na plenitude. Em que sentido? No Tribunal Regional do Trabalho, desculpa, não federal. Não é o federal, é o Tribunal Regional do Trabalho, no TRT. Tá? No TRT do Rio Grande do Sul. Aqui, a sustentação oral é feita após, não só o relatório, mas após o voto. O relator vai dizer, olha, vou te dar 13º, não vou te dar 13º, vou fazer isso, não vou fazer aquilo, e após é que eu faço a sustentação oral, tá? Porque daí eu faço a sustentação oral em cima do que ele decidiu, e isso é muito importante. Mas na Justiça Comum, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, como geral os tribunais de justiça, os tribunais regionais federais, não, é após o relatório. Por quê? Porque quando o Estatuto da OAB dizia que era após o voto, se entrou com uma ação no Supremo para declarar a inconstitucionalidade. E o ministro Lewandowski, à época, disse o seguinte, no julgamento daquela DIN, disse que o juiz não estava submetido ao contraditório. Contraditório era coisa das partes. Né? À época, foi um erro crasso, e hoje este erro é declarado, né? Hoje o erro é declarado no CPC quando redige o artigo 9º, 10º, combinado com o 369. Com o 369. Porque, tecnicamente, eu só poderia influenciar se eu soubesse o que ele iria decidir, como o Tribunal Regional do Trabalho aqui faz. Tá? Mas, então, veja, por que eu tenho como cobrar todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes capazes de produzir uma influência no juiz? Por que eu tenho isso aqui? Pelo princípio dispositivo. Então, se eu voltar um pouquinho, eu vou ver que pelo dispositivo em sentido material, né, o juiz está obrigado a analisar todas as questões que as partes lhe submeteram. Isso está lá no dispositivo em sentido material. Eu escrevi isso no meu livro de provas lá em 98, o livro sobre provas atípicas. Né? Eu já escrevi isto quando lá tratei especificamente da questão da fundamentação. Tá? E mais. Quando tratei, da fundamentação dentro do dispositivo. Quando eu tratei lá no meu livro sobre dispositivo, em sentido material. Então, olha bem. Então, o juiz é obrigado a analisar todas as questões que lhe são submetidas. Tá? Pelo princípio dispositivo, ou especificamente pelo princípio da congruência. Tá? Isso é uma das razões pelas quais ele tem este dever de se manifestar. E este dever vai ser fundamental, porque vai ser através dele que eu vou poder, ao utilizar o inciso 2º do 1022, cobrar do juiz, através dos embargos declaratórios, que naquela decisão ele deveria ter se manifestado e não se manifestou. Esta visão específica do contraditório é fundamental. Tá? É fundamental. Para se entender a ideia de contraditório, né? Para se entender claramente a ideia de contraditório. Certo? Então, vejam que para saber se a decisão do juiz é omissa ou não, eu tenho que saber o que o juiz deve ou não deve fazer. O que vai me dizer isto é o contraditório. E o juiz participa do contraditório. Aonde o juiz participa do contraditório? Na fundamentação. Pelo 489, parágrafo 1º, inciso 4º. É ali que o juiz dialoga com as partes. É ali que ele tem o dever de responder
cada uma das questões ou dos pontos que as partes levantaram e que são capazes de influenciá-lo na decisão a favor da parte. Então, é ali a possibilidade que eu tenho de cobrar do juiz uma manifestação. Então, se ele não se manifestar sobre, por exemplo, aquela causa de pedir que eu aleguei, tá? Eu tenho como, através dos embargos declaratórios, fazer com que ele cumpra aquele dever que ele deixou de cumprir. Se ele não cumpriu quando decidiu, ele terá que cumprir quando responder os meus embargos declaratórios. Porque o advogado deve estar atento, tá? Porque é o dever de fundamentação do juiz, que é constitucional, já coloquei para vocês, ele vai se refletir e se combinar com o artigo 10 e 9 e o 489, parágrafo 1º do artigo 489, o inciso 4º do parágrafo 1º do 489. Certo? Então, a omissão tem que ser percebida dentro deste contexto, dentro desta moldura como um todo. Porque se eu não sei o que o juiz deve fazer, eu não tenho como recorrer para dizer, olha, está faltando isto aqui, porque a omissão é falta. A omissão é falta de algo que deveria estar e não está. Então, eu, advogado, tenho o ônus de conhecer todo o sistema para poder dizer para o juiz, olha, realmente está faltando. Está faltando. Tá? É um dos mais utilizados dentro dos pressupostos utilizados para os embargos declaratórios, a omissão é um dos mais importantes. Tá? É um dos mais importantes. Então, a decisão judicial, ela tem o que o Bobbio chamava de o dogma da completude. A decisão judicial tem que ser completa. Tem que ser completa. Tá? Se ficar alguma dúvida, é só perguntar. Inciso 3º para os embargos declaratórios. Erro material. Erro material. O que é o erro material? A ideia de erro material, tecnicamente, é a inexatidão dos cálculos. Tá? São erros aritméticos. E isso está lá no 494. 494. Vamos lá. O que diz o 494? Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la, inciso 1º, para corrigir-lhe de ofício ou a requerimento da parte inexatidões materiais ou erros de cálculo. Certo? Isto aqui não pressupõe uma modificação. Tá? A quem compete arrumar estes erros de cálculo, estas correções aritméticas? O juiz soma 2 mais 2, 6. Então, quem vai arrumar é o próprio prolator da decisão. Se for o juiz de primeiro grau, é ele quem arruma. Se for o desembargador que cometeu este erro material, é ele quem vai arrumar. Ou se for o ministro, é ele quem deve arrumar. Tá? Agora, cuidado. O conserto desta inexatidão, deste erro de cálculo, naturalmente, obrigatoriamente, obviamente, não pode pressupor um novo julgamento da causa. Ou seja, não pode alterar. Tá? Ele não pode dizer, olha, o fulano foi condenado a pagar 10 mil reais. Certo? Com base no contrato. A parte entra com embargo declaratório dizendo, doutor, se a cláusula esta que o senhor disse não é 10, é 15. Não pode o juiz dizer, é verdade, a parte tem razão. Entrou com embargo declaratório para dizer, não deve nada agora. Não, se ele já disse que o devedor terá que pagar, ele não pode, através dos embargos declaratórios, dizer que não, ele não deve pagar e não pode analisar o julgamento novamente. Ele só pode corrigir essas inexatidões em relação a cálculo.
Tá? Tecnicamente, o STJ entende que essa inexatidão são erros na redação da decisão, ou seja, são erros de redação, não são erros de julgamento. Embargo, agravo, apelação, agravo interno, recurso especial, recurso extraordinário são erros na decisão. Embargos declaratórios servem para corrigir erros na redação. Então, isso tem que ficar bastante claro, tá? E não no julgamento. Outra questão, que esses erros aritméticos, tá? O STJ tem uma decisão muito interessante que ele vai dizer: erro quanto a critério de cálculo, elemento de cálculo, não consiste em erro de cálculo para os efeitos do 491. Tá? Isso é importante, porque não se confunde o erro aritmético com o próprio cálculo em si, o critério utilizado para a feitura do cálculo, que, segundo o STJ, não pode ser discutido. Agora, veja que isto pode ser discutido a qualquer momento, inclusive após o trânsito em julgado. Olha só que interessante. Então, se pode discutir a qualquer momento, certo? O que é a qualquer momento? A qualquer momento, tecnicamente, a pessoa entenderia até o trânsito em julgado. Não, não. A qualquer momento, entende o STJ, que é após o trânsito em julgado. Mas como é que vai se manifestar após o trânsito em julgado? Imagine que alguém entre com ação rescisória. Então, na rescisória, ele também poderá alterar este erro, né, este erro material, esta inexatidão de cálculo. Tá? Muito bem. O parágrafo único do 1022 diz: considera-se omissão a decisão que. Então, às vezes, a pessoa, nós trabalhamos o que é omissão. O código vem e complementa o que deve ser entendido por omissão. E aí traz duas hipóteses para identificar a omissão. Uma delas, que é o inciso segundo, que é a que nós vimos. Uma delas é do inciso segundo, é a que trata do 489, parágrafo primeiro. Mas o que diz o inciso primeiro do parágrafo único do 1022? O que é uma decisão omissa, diz a lei? Quando ela deixa de manifestar sobre tese firmada em julgamento de caso repetitivo ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. Então, na minha hipótese, eu invoco, o juiz deveria, de ofício, se manifestar sobre a tese firmada nos casos repetitivos ou em assunção de competência, e não o faz. Então, eu posso entender nessa perspectiva, entrar com o embargo declaratório, para dizer, ó, foi omisso. Ele vai dizer, bom, mas foi omisso do quê? Não está diretamente relacionado ao teu caso. Não, mas como isso faz parte dos casos repetitivos, ou de um incidente de assunção de competência, que é aplicável no meu caso, o senhor tem que se manifestar sobre ela. E aí, então, o juiz deveria se manifestar sobre ela. Isso é caso também de omissão, entendeu o legislador. Junto às hipóteses que nós vimos sobre omissão do 489, parágrafo 1º, vinculada a toda a ideia de contraditório do artigo 9º, do artigo 10º, né, e do 469. Toda esta ideia corrobora o inciso 2º que nós vimos em termos de omissão. Certo? Este é o artigo 1022, que trabalha esta hipótese. Tá? 1023. O que trata o 1023? Como devem ser feitos os embargos declaratórios? Então, vamos lá. Diz o 1023. Os embargos serão opostos no prazo de 5 dias em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeito a preparo. Então, o caput do 1023 está em várias questões. Primeiro, o prazo. Vejam que a regra geral dos artigos para recurso, estão lá no artigo 1000 e
1003, parágrafo 5. Diz lá: excetuando os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Então, isso é uma exceção. Lá no parágrafo 5º do 1003 e no 1023, confirmado. Todos os recursos têm 15 dias. E aqui diz que são 5 dias. Muito cuidado. É o único recurso que tem prazo diferenciado. No código anterior, o agravo era 10, a apelação 15, os embargos 5. Se unificou o agravo, conta sábado, domingo, vai segunda, terça, quarta e quinta. 5 dias úteis. Tá? Obrigatoriamente, eu tenho que fazer uma petição. Tá? Não é, os embargos declaratórios não é considerado um recurso em termos de confecção. Tá? Basta uma simples petição, que vocês vão chamar de embargos declaratórios, e ela é dirigida, aqui diz dirigida ao juiz. Juiz aqui quer dizer dirigida ao prolator da decisão. Juiz em sentido lato. Se for primeiro grau é juiz, se for segundo é desembargador, se for nos tribunais superiores são ministros. Então ela tem que ser dirigida ao próprio prolator da decisão. Porque é ele quem irá julgar os embargos declaratórios. É quem proferiu a decisão. Então, tem que ser feita através de petição escrita, em linguagem vernacular, porque é um ato processual, né, ao prolator da decisão. Certo? E vejam bem, fala o óbvio, porque como todo recurso tem a sua regularidade formal. Tá? O que eu quero dizer com isso? Então, eu tenho que apontar obrigatoriamente aonde está, tá, o erro, a obscuridade, a contradição ou a omissão. Eu tenho que apontar. Então, o meu recurso vai dizer o seguinte: olha, estou entrando com embargos declaratórios. Por quê? Porque apresenta uma omissão. Então, eu começo os embargos declaratórios e vou apresentar da omissão. Eu tenho que identificar qual das hipóteses. Então, eu digo da omissão. E aí eu, obrigatoriamente, coloco nos embargos, traduzo a decisão do juiz que eu estou atacando. Olha, o magistrado disse isto. Então, ele disse isto aqui, dentro da decisão dele, neste parágrafo, e depois disse isto. Então, eu vou apresentar, olha, estas manifestações são contraditórias. São contraditórias. Tá? E, depois de identificá-las, eu tenho que apresentar as razões pelas quais, como todo recurso, eu tenho que apresentar as razões que têm que ser objetivas e atual, né, do erro que eu anteriormente apontei, né, ou da obscuridade, a contradição ou omissão, e vou ter que fundamentar estas questões para dizer, olha, realmente, aqui existe uma omissão, aqui existe uma contradição, aqui existe um erro ou uma omissão. E eu vou ter que identificar, sob pena do meu recurso não ser conhecido por juiz de admissibilidade, ele não será conhecido, por exemplo, no caso, por ausência de regularidade formal. Tá? Se for o caso, dependendo da situação, o juiz pode aplicar aqui o parágrafo único do 932 e mandar, em havendo algum vício, o juiz pode mandar a parte suprir em homenagem ao artigo 4º, né, princípio da primazia do mérito. Certo? Ainda no caput do 1023 diz e não se sujeitando a preparo. Então, é claríssimo. O legislador deixa claro que quem interpõe embargos declaratórios não paga custas. Não existem custas. Portanto, jamais haverá nos embargos declaratórios a deserção, porque não se pode cobrar custas, o legislador diz que é isento de preparo, não se paga. Tá? Porque faz parte do aperfeiçoamento da decisão judicial. Eu não quero mudar, eu quero aperfeiçoá-la. Certo? Parágrafo 2º. Parágrafo 2º. O juiz intimará o embargado para, querendo, manifestar-se no prazo de 5 dias sobre os embargos opostos.
caso seu eventual acolhimento implique a modificação da decisão embargada. O que é isto aqui? Isto é uma exceção. Isto é uma exceção. Por que é uma exceção? Porque a regra geral, os embargos jamais podem mudar a decisão anterior. Jamais. Ele esclarece a obscuridade, ele elimina a contradição, ele supre a omissão ou ele corrige o erro. E pronto, e pronto. Mas, de maneira excepcional, às vezes, esta correção, chamamos em sentido lato, ela pode produzir uma modificação no julgamento. Certo? Imagine que o juiz tenha condenado a parte a pagar R$3.000, né? Em virtude da cláusula A. E ele acolhe todas as cláusulas. Então, ele aplica somente uma. Por exemplo, tem alguma penalidade, ele aplica só esta penalidade, esquece de aplicar uma outra penalidade, a computar uma outra penalidade. E eu posso, às vezes, nesta omissão, dizer o seguinte: olha, o senhor se omitiu. Por exemplo, o exemplo mais comum, vamos reduzir complexidade. Eu peço dano material e moral. O juiz julga o dano material. E esquece de julgar o dano moral. Não julga. Naturalmente, eu vou entrar com embargos declaratórios. Então, ele disse: olha, em virtude do dano material, condeno o réu a pagar R$5.000 para o autor de danos materiais. E não julgou o dano moral. Eu entro com embargos declaratórios para ele se manifestar sobre o dano moral. Vejam bem, se ele se manifesta sobre este dano moral, entendendo que o autor tem razão ao dano moral, obviamente ele vai modificar a decisão anterior, porque a decisão anterior condenou o réu a R$5.000 no pagamento do dano material. Se ele considerar que o autor tem razão ao dano moral, ele também vai condenar o réu ao pagamento do dano moral. E, portanto, ele vai modificar a decisão que havia condenado somente a danos materiais o réu. E vai aumentar a decisão, dizendo que foi condenado a danos materiais e morais, em virtude dos embargos. Nestas hipóteses, ele tem o que a doutrina chama de embargos. Ele tem o caráter infringente. Nestas hipóteses excepcionais, em que os embargos declaratórios podem modificar a alteração da decisão, a doutrina diz que ele tem o caráter infringente ou o caráter modificativo. E ele altera. Tá? Ele pode alterar. Só que aí tem uma peculiaridade. Certo? Aqui tem uma peculiaridade. Se o julgador entende que, com o suprimento da omissão, o aclaramento da obscuridade ou desfazimento da contradição, ele pode vir a modificar, se ele entende isso, obrigatoriamente ele terá que aplicar o parágrafo 2º e deverá intimar o embargado para que também no prazo de 5 dias se manifeste sobre os embargos apresentados pelo embargante. Tá? Por quê? Porque eventual acolhimento destes embargos, eles poderão implicar a modificação da decisão embargada. Então, aqui, em homenagem ao contraditório, o legislador foi claríssimo. Isto foi uma mudança muito boa. Se o julgador entender que vai modificar, só terá validade a decisão se ele antes mandar ouvir a parte para se manifestar a respeito. E aí, então, ele pode, ao julgar os embargos, ele pode produzir a modificação. Se ele não intimar e a decisão produzir modificação, ela é nula. Ela é nula. Certo? E a parte poderá, dependendo do recurso cabível, se for de uma sentença que eu entro com embargos declaratórios e ele não permitiu a decisão e modificou, a parte vai se insurgir na apelação.
igual se o relator fez isto monocraticamente e eu não concordo, entrei com embargos declaratórios e ele não deu vistas, né, eu vou me insurgir no agravo interno, e assim sucessivamente. Porque a regra geral é que quando uma parte interpõe embargos declaratórios e ele não tem caráter infringente, não se ouve a parte contrária, não é necessário, porque eu não vou modificar o julgamento. É um aclaramento. É um aclaramento. Então, não se ouve, como regra geral, a parte contrária. A parte contrária só deve ser ouvida, ou embargado só deve ser ouvido caso o juiz, sentido lato, entenda que a decisão dele aqui, pelo que apresentou o embargante, pode modificar e prejudicar o embargado. Então, se puder prejudicar o embargado, intima o embargado. Intima. Então, está sendo bastante comum intimações do embargado para evitar nulidades. Certo? Muito bem. Aqui, como é que funciona? Tá? Então, como ele não produz alteração, a regra geral é que nos embargos declaratórios não haverá contra-razões. Não há contra-razões. Só na hipótese do parágrafo 2º, quando produzir a modificação. 1024. O que diz 1024? Diz lá, o juiz julgará os embargos em 5 dias. Tá? Está muito relativo. Está muito relativo, julgará em 5 dias. O juiz aqui coloca juiz de primeiro grau especificamente. Nem sempre isso ocorre. Vai depender da pauta do magistrado. Prazo para magistrado é muito complicado. Tá? Não há a chamada preclusão pró-judicato, neste particular. Então, diz lá. E como é que funciona nos tribunais? Vem o 1024, vai dizer, bom, muito bem. Nos tribunais, o relator apresentará os embargos em mesa na sessão subsequente. Né? Então, ele proferiu a decisão interlocutória, a decisão monocrática, sei lá, o julgamento dele. O acórdão foi publicado, o advogado foi intimado. Então, desta decisão, né, eu apresentei embargos. Se eu apresentei embargos desta decisão, diz o parágrafo 1º, então o relator deverá apresentar o julgamento, deverá julgar isto na sessão subsequente, né? Proferindo voto na sessão subsequente. Tá? E, não havendo julgamento nesta sessão, será, então, o recurso incluído em pauta automaticamente. Tá? Então, não há necessidade de intimar, porque será incluído em pauta automaticamente, aqui, como já deu o legislatório. O que diz o parágrafo 2º? Quando os embargos de declaração forem opostos contra a decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-lo-á monocraticamente. Tá? O que está dizendo? O óbvio. Que como quem decidiu foi o relator, tá? O recurso é interposto perante o relator. E, portanto, ninguém mais autorizado do que o próprio relator para desfazer a obscuridade, para eliminar a contradição ou para suprir a omissão ou corrigir o erro. Compete a ele. Tá? O parágrafo 3º trata da fungibilidade recursal. Aqui é importante, diz lá. O órgão julgador conhecerá dos embargos de declaração como agravo interno, se entender ser este o recurso cabível, desde que determine previamente a intimação do recorrente para, no prazo de 5 dias, complementar as razões recursais de modo a ajustá-la às exigências do artigo 1021, parágrafo 1º. Tá? O que acontece? Aqui acontece o seguinte, às vezes o relator monocraticamente decide e o advogado, não se dando conta, ele, em realidade, isto acontece muito. Os advogados que não têm uma experiência muito grande, eles buscam, através do embargos declaratórios,
revisitar a decisão anterior, tentando modificá-la. Algumas vezes de propósito, outras não. Porque nós vemos, como ele interrompe o prazo, eu ganho mais tempo para fazer o recurso cabível. Né? Mas se não for bem feito, corre o risco de ser aplicado multa. Certo? Então, aqui, muitas vezes, a parte quer modificar o voto, quer que o juiz reconsidere, quer que ele veja. Então, ele entra com embargos declaratórios, ele não se dá conta que os embargos não têm esta finalidade. Mas ele quer isso. Então, quando ele faz isto, em que o relator monocraticamente decidiu, o recurso correto é que, se tu não está contente, seria pelo 1021 agravo interno. Seria o agravo interno, onde tu leva a decisão monocrática para o colegiado. Então, ele não se dá conta e ele usa o instrumento embargos declaratórios com o conteúdo do agravo interno e quer modificar a decisão e quer que ele tenha uma crise de consciência e altere tudo isso. Tá? Então, o legislador entendeu que, nesta hipótese, o órgão julgador, o relator aqui, ele pode receber o agravo interno, né, como se... Desculpa, ele pode receber os embargos declaratórios como se agravo interno fosse. Aqui, em homenagem ao artigo 4º, que diz que o juiz tem que, pela primazia do mérito aqui é muito importante, né? E também pelo artigo 6º, que o juiz tem que decidir, sempre viabilizando uma decisão de mérito justo e efetivo. Então, se ele pode corrigir, já corrige. Se ele tem todos os elementos dentro do declaratório para receber como interno, que receba como interno e converta. Tá? Aplica o princípio da fungibilidade recursal. Mas vejam bem, se ele entender que aquele embargo declaratório se reveste das características do agravo interno, ele obrigatoriamente, diz o parágrafo 3º do 1024, ele tem que ouvir a parte contrária, para que possa converter e receber como interno, porque no agravo interno tem as contrarrazões. Então, se ele quer receber pelo agravo interno, dê prazo para o embargado contra-arrazoar. Certo? É um requisito sob pena de nulidade. Parágrafo 4º. Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões nos exatos limites da modificação no prazo de 15 dias, contados da intimação da decisão dos embargos de declaração. Isto é algo importantíssimo que o legislador agora trouxe. E que resolve muitas questões. Eu, algum tempo atrás, estive no escritório de uma consulta para um advogado, eu também faço consulta, uma consulta para o advogado, porque o que acontece? Acontece o seguinte, vamos imaginar, o juiz profere uma sentença. O juiz proferiu uma sentença hoje. Então, claro, esta sentença, ela pode permitir que tanto o autor quanto o réu entre com embargos declaratórios. E que tanto o autor quanto o réu entre com apelação, dependendo, obviamente, da natureza da sentença. Vamos imaginar que esta sentença, uma das partes entenda, porque um recurso é feito independente do outro. O autor faz os seus recursos e o réu faz os seus. Então, como é 5 dias da sentença publicada hoje, as partes foram intimadas, as partes têm 5 dias. O réu entende que cabe embargos declaratórios. Então, até o 5º dia, o réu interpõe embargos declaratórios. Regra geral, se o processo não é eletrônico, regra geral, o réu vai interpor esses embargos declaratórios e o autor não vai ficar sabendo. E o que o autor faz? O autor tem 15 dias e aí o autor, nos 15 dias, ele apela, discutindo a sentença. Ele apela. E aqui tem duas coisas interessantes. O que acontece? Se estes embargos declaratórios interpostos pelo réu, no exemplo que eu dei, tiver a possibilidade de
caráter infringente, o juiz vai mandar ouvir o autor. E se ele acolher os embargos declaratórios, ele vai modificar a decisão. Aí a pergunta é, mas se ele modifica a decisão, como é que fica o autor que já apresentou a apelação? Ele vai poder apresentar nova apelação? Ele não pode apresentar nova apelação porque ele já apelou. Mas ele apelou no pressuposto de que não houvesse ou não fosse acolhido os embargos. Mas ele acolheu os embargos e modificou. O que o autor faz agora? Já tive mais de uma consulta no escritório, o autor apavorado. Diz, agora eu vou fazer o quê? Eu já apelei, como é que... Porque isto ele modificou. Eu tenho interesse em colocar na minha apelação isto agora, porque agora mudou. Eu não tratei disso na apelação, mas agora eu tenho que tratar. Como é que eu posso fazer, doutor, se eu já apelei? Eu não posso apelar de novo. O parágrafo 4 vai responder. Diz, não. Nesta hipótese, né? Caso o acolhimento dos embargos implique a modificação, o embargado, se tu já tiver interposto recurso contra a decisão, no caso a apelação, como o exemplo que eu dei, a parte que já apresentou a apelação, ela terá o prazo de 15 dias, vejam bem, para se manifestar nos estreitos limites da decisão embargada. Certo? Nos estreitos limites da modificação. Então, através dos embargos declaratórios, o juiz modifica. Modifica, por exemplo, esqueceu de danos morais. Aí a parte embarga falando dos danos morais. Ele modifica e acolhe os danos morais. Tá? Em parte. E a parte já tinha apresentado recurso só sobre danos materiais. Então, o legislador não tem problema. Tu vai ter 15 dias para te manifestar sobre a decisão modificada, no que te prejudica. Tu tem 15 dias, então. Nestes 15 dias, o que eu faço? Nesses 15 dias, eu complemento aquilo que eu já havia apelado. Então, é uma complementação da argumentação apresentada no exemplo da apelação. Vale para qualquer outro recurso. Vale para o especial, vale para a interlocutória. Então, é a complementação que eu faço. Então, esta complementação incorpora o recurso que eu já havia apresentado. Isso é importantíssimo. Isso é importantíssimo, resolve muitas questões práticas. Parágrafo 5º. Tá? Parágrafo 5º. Se os embargos de declaração forem rejeitados ou não alterarem a conclusão do julgamento anterior, o recurso interposto pela outra parte, antes da publicação do julgamento de embargo de declaração, será processado e julgado independentemente da ratificação. Então, se não houver a interferência, se não houver modificação, no exemplo que eu dei, vale a apelação que eu fiz, que não vai modificar em exatamente nada. Nada. Os embargos não foram acolhidos. Tá? 1025. Considera-se incluídos no acordo os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erros, omissão, contradição ou obscuridade. Isto é uma novidade importantíssima. Por que é uma novidade importantíssima? Porque antigamente, o que acontecia? Eu entrava com a apelação, tá? O tribunal julgava a apelação, eu entrava com embargos declaratórios, dizendo o seguinte, olha, eu estou entrando com embargos declaratórios porque o acórdão não se manifestou sobre esta questão que eu considero fundamental. E eu quero pré-questioná-la, para depois poder entrar com especial. Porque eu só posso entrar com especial se esta questão tiver sido tratada nos embargos, no acordo. Se não foi tratada no acordo, não há pré-questionamento. Então, eu entrava com os embargos declaratórios exatamente para pré-questionar. Aí, sabe o que o tribunal dizia? O tribunal dizia, olha, esta questão já foi apreciada e eu não conheço dos embargos. Isso era um problemão na prática, porque o que o advogado teria que fazer? O advogado teria que fazer um primeiro recurso especial por negativa, né?
de exame dos embargos declaratórios e, ao mesmo tempo, teria que fazer um outro recurso especial do acórdão, pressupondo o acolhimento do primeiro recurso especial. Isso era um problemão. Isso era um problemão. Então, eu tinha que fazer 2 recursos especiais ao mesmo tempo, fazia um, condicionava o outro. Agora acabou, agora acabou. O que acontece? Então, se eu quiser entrar com embargos declaratórios, né, para pré-questionar, mesmo que estes embargos declaratórios, diz a lei, né, ainda que eles sejam inadmitidos ou rejeitados, eles integram o acordo. Eles integram o acordo. E, portanto, se eu interpus já os embargos declaratórios com essa finalidade, ele foi rejeitado, eu não preciso interpor um recurso especial por negativa de vigência do 1022. Eu agora simplesmente já interponho o recurso especial próprio e abro uma preliminar, eu tenho que abrir uma preliminar, demonstrando a omissão e os embargos declaratórios lá já feitos e, portanto, dizendo ao tribunal, eu já pré-questionei quando interpus os meus embargos declaratórios, porque no especial sobe tudo. Certo? Então, isso é importantíssimo e resolve muitas questões práticas hoje que os advogados se perdiam antigamente. Tá? Isso é bastante importante. Então, ele vai reconhecer a possibilidade desses embargos declaratórios aqui, viabilizar o reconhecimento direto na omissão lá pelo órgão responsável. Isso é fundamental hoje. E, por último, o artigo 1026, que diz: os embargos declaratórios não possuem efeitos suspensivos e interrompem o prazo para a interposição dos outros recursos. Como nós já vimos, os recursos têm efeito suspensivos, porque suspende, né? Não tem efeito suspensivo, mas eventualmente pode suspender a decisão. Aqui, o legislador está dizendo que os embargos declaratórios não têm o efeito suspensivo, ou seja, a decisão que eu estou embargando produzirá efeito, como regra natural. Perfeito. E, conjunção aditiva, interrompe o prazo para a interposição de outros recursos. Interrompe significa dizer o seguinte: se o juiz profere uma sentença e eu entro com embargos declaratórios até o 5º dia, eu não ganho, não me falta só 10. Isto seria suspensão. Na interrupção, eu ganho o prazo total. Então, se eu embarguei, né, a sentença até o 5º dia, a partir do dia que eu sou intimado do julgamento dos embargos, se for da sentença, eu tenho 15 dias para apelação. Se for de uma decisão interlocutória, eu tenho 15 dias para o meu agravo de instrumento. Certo? Então, isto é muito importante. Tá? Isto é muito importante. Ainda, no que se refere à questão da interrupção, é importante o seguinte: para que interrompa, certo? Os meus embargos declaratórios precisam ser conhecidos. A jurisprudência do STJ hoje é pacífica. Para que interrompa, os meus embargos declaratórios precisam ser conhecidos. Uma vez conhecidos, pouco importa se ele deu ou negou o provimento. Está interrompido o prazo. Agora, se os meus embargos não são conhecidos, juízo de admissibilidade. Se o juízo de admissibilidade for negativo, não haverá a interrupção do prazo. E isto é muito, muito, muito importante. Certo? Isso é muito importante. Tá? Repito, se os meus embargos forem conhecidos, independente dele ser provido ou não, interrompe. Se eles não forem reconhecidos, se eles não forem conhecidos, juízo de admissibilidade positivo, não há a interrupção. Certo? Outra questão fundamental. Quando eu interponho os meus embargos declaratórios, ele interrompe o prazo para mim. Imagine uma sentença.
Eu posso entrar com embargos declaratórios ou a parte. Eu entro com embargos declaratórios. Ele foi conhecido. Para mim, interrompe o prazo da apelação. Mas para o outro, não interrompe. Não interrompe. Por isto, o parágrafo anterior, né, que nós vimos lá no 1024, né, o parágrafo 4º, que vai dar oportunidade. Por quê? Porque para ele não interrompeu o prazo. Então, vejam só, se eu interpus embargos declaratórios e demorar 3 meses para julgá-lo, quando eu for intimado, eu terei 15 dias para apelar. E a apelação do outro já terá que ter sido feita. A interrupção, para mim, por meus embargos, não serve para interromper o prazo para o recurso da parte contrária. Muito cuidado com isso. Agora, outra coisa. Interrompe os meus prazos para que eu possa interpor o recurso, né, das decisões relacionadas ao ato que eu estou atacando. Tá? Porque não tenho condão, por exemplo, eu interpus embargos declaratórios, mas não tenho condão de interromper o prazo, por exemplo, se eu tiver que entrar com um mandado de segurança. Então, se eu tiver que entrar com um mandado de segurança contra um ato judicial, não terá havido interrupção. Ele tem interrupção para o recurso subsequente, mas não para o mandado de segurança, que não é um recurso propriamente falando. Tá? Isso é muito importante. Parágrafo 1º do 1026. A eficácia da decisão monocrática ou colegiado poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade do provimento do recurso ou sendo relevante a fundamentação e se houver risco de dar dano. O que acontece? Aqui uma questão também importante. Os meus embargos declaratórios, eu posso pedir para o juiz me conceder efeito liminar suspensivo. Eu posso pedir, desde que preenchido o parágrafo 1º dos 1026. Quais são os requisitos? Eu posso pedir para o relator ou para o colegiado para suspender a decisão, né? Desde que, quais são os requisitos? A outorga de efeito suspensivo aqui do parágrafo. Primeiro lugar, eu tenho que mostrar, né? Tenho que mostrar a probabilidade de provimento do recurso. Tá? Então, eu tenho que dizer, veja bem, ou seja, o recurso que eu estou interpondo meus embargos, a probabilidade é que eles vão ser acolhidos, ou a probabilidade de que o recurso subsequente seja acolhido. Então, se é de uma sentença, eu tenho que dizer, olha, eu estou interpondo, quero que suspenda, por quê? Porque quando eu vier a discutir a apelação, eu vou ganhar. A probabilidade de eu ganhar na apelação é grande. Se for uma interlocutória, ele vai dizer, olha, a probabilidade de eu ganhar no agravo de instrumento é grande. Então, isso eu tenho que mostrar. A probabilidade do provimento do recurso, seja ele os embargos, seja ele o recurso subsequente natural. Tá? Isto é fundamental. Ou, conjunção alternativa, sendo relevante o fundamento, né? Sendo relevante o fundamento, eu tenho que mostrar lá aqueles requisitos que nós já vimos para apelação e para o agravo. Ou seja, eu tenho que mostrar o fundado receio de grave dano, de risco, reparação. Ou seja, eu tenho que demonstrar para ele o fumus boni iuris e o periculum in mora, para que eu possa obter o efeito suspensivo. Todo efeito suspensivo em sede de recurso, em tutela recursal antecipada, tem que seguir este ritual, seja para apelação, seja para o agravo de instrumento, ou seja para os embargos declaratórios. Por isso, tudo aquilo que nós falamos lá na apelação e no agravo de instrumento, eu remeto agora toda aquela discussão que nós já fizemos do requisito do fumus boni iuris. Tá? Parágrafo 2º. Quando manifestamente protelatório os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar o embargado multa não excedente a 2% sobre o valor atualizado da causa. O que significa dizer aqui? Tá? Quando o recurso for manifestamente protelatório, ou seja, quando eu só queira ganhar tempo, eu não tenho substrato jurídico para poder interpor o recurso, e mesmo assim eu o faço. Então, eu vou ser condenado por multa. Né?
vou ser condenado por litigância de má-fé. Vou ser condenado por litigância de má-fé e o juiz irá aplicar uma multa aqui, né, que não exceda 2%. Tá? Quando ele tiver. Cuidado, aqui uma questão. O STJ já disse, e é fundamental, que o recurso, os embargos declaratórios, tá? Que tem o sentido de pré-questionar, não pode ser entendido como protelatório. Se eu quero que o juiz se manifeste para pré-questionar a questão, não pode o juiz entender e aplicar litigância de má-fé, porque o STJ já diz, olha, se recurso com esta função não pode ser entendido como abusivo, tá? Também o STJ entende se o recurso, em tese, é cabível pela legislação, também não cabe litigância de má-fé. Do contrário, é aplicada esta multa. Claro, o advogado pode não concordar com isso, o que ele pode fazer? Ele pode fazer embargos declaratórios. A pergunta é, cabe embargos declaratórios em cima de embargos declaratórios? Resposta, cabe. Desde que, prestem atenção, desde que o segundo embargos declaratórios não seja sobre o fundamento do primeiro. Então, se o primeiro eu digo, olha, houve omissão, o juiz responde, eu entro com outro embargo para dizer, olha, o senhor não respondeu a omissão, não cabe. E ele vai tomar multa. Agora, se ele, juiz, ao responder à omissão, ele gera uma contradição, aí cabe. Aí será um segundo embargos declaratórios por um erro, uma contradição ou uma omissão havida no julgamento do primeiro embargos declaratório. Então, para que tu possa interpor o segundo embargos declaratórios, o pressuposto dele deve estar dentro do julgamento dos embargos e não na decisão anterior, senão não cabe. Senão não cabe. Isso é fundamental. Isso é fundamental. Então, se a parte reiterar os embargos declaratórios, diz o parágrafo 1º, parágrafo 3º do 1026. Na reiteração de embargo declaratório manifestamente protelatório, então a parte diz, olha, eu quero que te manifeste. O juiz disse, eu já disse, eu não vou modificar. Ele vai lá e entra com o segundo, né? E já foi aplicado multa anterior, a multa será elevada a até 10% sobre o valor atualizado da causa. E vejam bem, e a interposição de qualquer recurso. Porque se for lá no início, a aplicação desta multa não é só para o agravo que ela vale, é para qualquer um subsequente. Ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa. Então, para que eu possa recorrer dali para frente, eu já tenho que recolher esta multa. Senão, eu não poderia. Ou seja, cria um juízo de admissibilidade para os demais recursos. O parágrafo 3º, que é no caso de embargos manifestamente protelatórios, sendo reiterado. Então, cria este requisito a mais que eu tenho que fazer este depósito para que eu possa continuar recorrendo dentro do processo. Se não ver, exceto quando se tratar de fazenda pública e do benefício do beneficiário da gratuidade da justiça, que serão recolhidas ao final. Muitos autores sustentam que isto viola, principalmente a fazenda pública, a ideia de isonomia entre as partes. Tá? Aquilo que eu falei para vocês, que os embargos declaratórios, quando a parte visa pré-questionar, a súmula 98 afasta a litigância de má-fé. Tá? Ou seja, afasta o elemento protelatório. Tá? E passa, então, em aplicando, passa a série. Parágrafo 4º, não serão admitidos novos embargos de declaração se os dois anteriores houverem sido considerados procrastinatórios. Ou seja, mesmo que eu paguei multa, eu não poderia apresentar os embargos declaratórios pela terceira vez sobre o mesmo problema. Tá? Serão de plano rechaçados. Era isso, então, meus amigos, a questão relacionada a embargos declaratórios. Terminamos aqui as nossas explicações, né, sobre embargos declaratórios.